Neste caso clínico vou apresentar uma dica para quando estás a utilizar isolamento absoluto e em casos em que o grampo utilizado, apesar de ser o grampo indicado para o dente a isolar, por vezes fica com um isolamento um pouquinho defeituoso e a ideia será mostrar algumas dicas de como nós podemos corrigir um bocadinho o isolamento sem termos que estar a fazer grandes manobras para continuarmos o nosso tratamento com um isolamento absoluto e sem qualquer tipo de infiltração. Então vamos ver. Trata-se então de uma segunda sessão de um retratamento endodôntico não cirúrgico de um dente 2.6, em que na primeira sessão foram feitas barreiras apicais nos três canais da raiz mesiovestibular, distovestibular e palatino. Havia ligação entre o mesiovestibular e o mesiovestibular 2 que se uniam, tendo-se chegado a uma situação em que tínhamos um canal mesiovestibular que iria ser obturado com gutta-percha, só na sua parte coronária, uma vez que tinham comunicação na zona apical, mas como o mesiovestibular tinha uma reabsorção apical muito extensa, com um calibre apical demasiado grande para fazer uma obturação com gutta-percha, optou-se por fazer a obturação, uma barreira apical com MTA nos três canais. Esta foi a primeira sessão. Na primeira sessão, como se pode ver na radiografia inferior, não foi feita a remoção completa do amálgama, apesar das desvantagens que isso apresenta, não aparentava ter sinais de infiltração e optou-se por avançar com o tratamento assim, por uma questão de facilidade do isolamento absoluto. Na segunda sessão, que é esta que estamos a ver agora, aí sim iria-se fazer a obturação da parte coronária de todos os canais, com gutta-percha, selamento intracoronário e um build-up. Obviamente que para fazer isto já teríamos que fazer a remoção do amálgama restante para que se pudesse fazer então uma correta reconstrução coronária para depois o dente ser reabilitado com uma reabilitação fixa. E aqui já vemos como é que ficou a coroa depois de termos feito a remoção do amálgama e termos deixado toda a superfície devidamente preparada e limpa, e conseguimos ver rapidamente que temos duas zonas de infiltração por distal, onde vemos aqui apontado com esta seta. Havia ali uma margem ligeiramente infragengival que infiltrava e também havia uma zona que vamos ver já de seguida, por mesial, em que também tínhamos uma área de infiltração, onde inclusivamente se consegue ver, onde está aqui também apontado por esta seta, até inclusivamente uma pequena invaginação de gengiva. Então o que se iniciou por tentar fazer foi uma recolocação do grampo. Aliás, eu aqui vou fazê-lo sem o microscópio porque me facilitou um bocadinho mais a vida. Agora que eu vou recolocar o espelho, vai-se ver que ele já está ligeiramente rodado, o que por si só quase que permite corrigir o problema por mesial, pelo menos por mesial. Eu aqui vou retocar um bocadinho mais a posição e às vezes basta fazer esta pequena rotação do grampo, que o colocamos mais central na coroa. Mesmo sendo este um grampo 4, que é o grampo adequado para um dente destes, consegue-se perceber que a adaptação dele não é 100% perfeita. Mas fazendo isto conseguiu-se melhorar e muito a adaptação do grampo, conseguiu-se quase que eliminar aquela zona de invaginação da gengiva, mas que, como não ficou 100% ideal, eu optei por fazer a colocação de uma barreira gengival naquela zona. No caso estou a usar o Opaldam, e que nos vai permitir fazer todo o tratamento endodôntico, a parte que nos resta, de forma completamente controlada, com um isolamento mais do que perfeito, e com a vantagem de que pode ser removida com muita facilidade para não interferir depois na fase final desta sessão, quando for feito o build-up, para depois o dente ser devidamente reabilitado. Aqui vemos então já a colocação por mesial, agora a colocação por distal. Importante notar que a quantidade que eu coloco é muito pequenina. O objetivo não é encher aquela zona de Opaldam, é só mesmo colocar ligeiramente sobre a superfície dentária e o resto sobre a superfície da borracha. É o suficiente para conseguir fazer um isolamento correto, com a vantagem, como eu dizia há pouco, de evitarmos interferir muito com a colocação do build-up, ou seja, numa fase final desta sessão eu consegui fazer uma eliminação muito cuidadosa da barreira gengival só nas zonas onde iríamos ter também adesão do material que iria ser colocado para o build-up, sem interferência do Opaldam na sua correta adesão.
E pronto, fica esta dica, é uma dica bem rápida, de uma simples, mas que eu acho que pode eventualmente servir para qualquer tratamento onde queiramos melhorar um bocadinho o isolamento absoluto e torná-lo realmente absoluto, sem qualquer tipo de ponto de infiltração. Espero que tenham apreciado esta dica e fica desde já a promessa para outras no futuro.